Olá, meu nome é Bárbara Sens e este é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Bem-vindos de volta ao Bat Talks e esse é um episódio muito especial. Em homenagem a todas as mães, aqui eu trouxe 3 mães que são mães de primeira viagem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as dores, sobre os amores de ser essa mãe de primeira viagem, tá descobrindo tudo isso. E para começar, eu vou pedir pra mais velha, nova mãe se apresentar e já vocês vão entender. E, Aline, é com você! Então, meu nome é Aline, eu tenho um filhinho que não é Inho, já é um filhão de 7 anos, o nome dele, eu botei a mão no microfone, desculpa. Ele tem 7 anos, o nome dele é Gabriel, já faz um tempo que eu estou aí nessa caminhada de ser mãe, e é muito bom estar com mães mais novas, que me faz lembrar um pouquinho também de como é essa trajetória, como é o início, isso faz a gente lembrar um pouquinho também desse sentimento bom, assim, essa coisa nova, né, de quando tudo é muito novo, tudo é muito desconhecido, então eu já tenho algum caminho trilhado por aí, mas a gente vai descobrindo que esse novo, ele é eterno, né? Ele vai sempre se renovando. Mas acho que é isso, vou deixar as outras se apresentar também. Nossa, é muito isso, né, Aline? Eu acho que, quando você é pai, você tá sempre aprendendo, não é? Tipo assim, agora veio um bebê novo, você começa uma jornada que eu acho que vai pro resto da vida, né? E eu falei que você é a mãe mais velha, mais nova, porque você é a mãe aqui nessa mesa que faz mais tempo, você tem já o Gabi que tem 7 anos, mas você é a mais nova dessa mesa das mamães. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 30 anos, que eu fiz agora, dia 1º de janeiro. E eu tive o Gabi bem nova mesmo, foi uma surpresa assim, na minha vida. Eu não tinha planos de ter ele, eu estava no início da minha vida profissional como advogada e estava naquela loucura, toda aquela situação, e de repente me vi grávida, né? Então foi assim esse baque, esse choque que eu fui com o tempo, né, durante a gestação, fui conseguindo entender, até não sei se eu falo agora. E amadurecendo também, né? Amadurecendo, eu até tive quase um aborto espontâneo. Uau! Nos primeiros 3 meses ali eu tive um sangramento e tal. E foi ali que eu descobri, não, eu quero muito ter ele, eu quero muito ser mãe. E parece que são coisas que acontecem até pra gente ter essa certeza, assim. Então, quando eu tive, né, quando eu passei por isso, eu quero muito. Eu lembro que o nome dele é Gabriel por causa disso, porque eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu rezei, me apeguei, assim, o nome dele vai ser Gabriel, até então eu não tinha escolhido o nome ainda, naquele momento eu dei o nome, eu falei muito que eu queria muito Gabriel, e cá está. Gente, eu não sabia. Chorar, gente. Ai, Bruna, pisciana! Bonitinha. Que legal! E quando aconteceu esse primeiro sangramento, quanto tempo tu estava de gestação? Eu estava nos primeiros 3 meses, foi ali, eu tinha acho que 11 semanas, pelo que eu me lembro, isso eu lembro. A gente estava comentando sobre as semanas, né, então isso eu lembro, assim, foi uma coisa que... Então foi bem no início, assim, é uma coisa que é até, né, um pouco natural de acontecer, mas foi bem assustador, assim, né, porque era algo que realmente... Dá medo, né? Não, e aí eu fiz todo o ultrassom pra ver se ele tava bem, daí aquele nervosismo, né, aquela coisa pra ver se tá tudo certo, e tá tudo certo. Tudo que acontece com a gente quando a gente tá grávida, a gente tem medo, pelo menos pra mim foi assim, né, tipo assim, qualquer coisinha, ai, medo. Tipo, tudo em relação ao bebê, né, tipo, uma dorzinha, um negócio... Sem falar nos hormônios que estão totalmente, né, alterados e você tá muito mais sensível, né? Sim. Bom, então vamos falar, já que estamos nesse assunto de maternidade, vou pedir pra você se apresentar, Bruna, que você é mãe e está grávida novamente. Sim. Conta da Siena, quantos anos ela tem? Eu sou a Bruna. Eu tenho uma filha chamada Siena, que ela vai fazer 1 ano e 2 meses. Estou grávida de praticamente 5 meses. E então ela é outra menina, vai ser outra menina. E vão ter 1 ano e 6 meses de diferença. E já tem nome, Bru? Olivia. Ai,
fecharam o Olivia. Aquelas fecharam o Olivia. Parecido, né? Mas... Ai, que legal. A princípio fechamos. Sim, aquelas que não falam com segurança, né? Mas assim. Porque pode mudar, tá tudo bem. Se mudar também, ainda não nasceu, dá tempo. Sim. Não, mas a princípio... Lindo nome. É que minha família é bem grande também, já tem uma priminha Lívia. Ficamos assim, algumas pessoas me botaram na cabeça assim, muito próximo. Mas enfim, é outro nome, Pra outra mim entonação. É outro nome. É outro nome, E é né? difícil encaixar, tipo, do pai e da mãe gostarem do mesmo nome, né? Porque eu tinha várias ideias, até abria a cabeça, tipo, falava nomes em alto que eu nem tava querendo, mas assim, pra ver se achava mais nomes e é assim, é uma decisão dos dois, né? Sim, E, Bruna, conta um pouquinho, porque eu sei um pouco, né? Mas não sei com detalhes. Você sempre quis ser mãe? Você planejou? Como é que foi? Tá. Eu acho que naturalmente, eu acho que assim, antigamente que eu digo assim, criança, adolescente, eu não ficava pensando nisso. Eu não era uma menina que ficava, o meu sonho maior é casar, o meu sonho maior é ter filho. Mas eu sabia que aquilo ia acontecer, tipo assim, era como se fosse... Obrigação é uma palavra ruim. É como se fosse quase uma coisa que já tava na tua vida. Na vida. Tipo assim, eu sabia que um dia eu ia casar, né? Tipo, um dia eu ia querer casar, um dia eu ia querer ter filho, mas assim, era uma coisa muito longe. Nunca foi um desejo. Nunca ao contrário, tipo, não vou querer. Mas nunca também, tipo, como... meu sonho é isso, eu quero só isso. Porque eu sempre tive, né, querendo o meu pessoal profissional e tal. Mas eu casei em 2020, um pouquinho antes de estourar a pandemia, e combinamos então que eu tomava anticoncepcional na época, né? E combinamos então que após o casamento a gente ia tirar o anticoncepcional. E foi uma escolha mesmo que nós dois queríamos, assim, eu já tava com vontade de ter, não tinha, a gente como já namorava há muito tempo, então tipo, não tinha aquela sensação, queremos curtir o casamento. A gente achou que não ia deixar de estar vivendo por estar escolhendo já talvez ter filho rápido ou nem tanto, porque muitas mulheres demoram, né, depois que param o anticoncepcional por muito tempo, né, um contraceptivo, acabam demorando, né, a gente nunca sabe se vai ser rápido ou não. Não tem como saber. Então, 3 meses depois eu engravidei, 3 meses depois do casamento, e aí foi uma gravidez pandêmica na pandemia, só máscaras e cuidados, não fazia muita coisa. E aí a Siena nasceu em março de 2021. E eu engravidei em dezembro. Ai, que delícia. Sim. E a mais nova mamãe, agora chegou sua vez, que eu acho que talvez você tenha muito a aprender nessa conversa, mas também muito pra lembrar, né? A Aline falou que é gostoso lembrar dessa fase para as outras meninas. Então se apresente, Fran. Eu sou a Fran, Franciele, tenho um neném de 1 mês e meio, uma menina chamada Lívia. E assim, a experiência mais maravilhosa da minha vida. Você tá apaixonada, né? Tô apaixonada. Tô muito apaixonada, muito. Foi como a Bruna fez também, eu planejei certinho, né? Não foi assim, opa, meu Deus, tô grávida. Assim que a gente iniciou ali, né, vamos liberar agora. Foi já de primeira. Até um susto nesse momento. Sim, não sabia que ia ser tão rápido, né? Mas foi bem inesperado, assim, porque foi muito rápido. Mas a gente ficou muito feliz, né? Porque a gente queria muito. E assim, foi bem tranquilo, né? Minha gravidez toda foi super tranquila. E até agora eu acho que ela é tranquila porque a minha gravidez foi tranquila, assim. Então tá sendo uma experiência muito boa. Não tive perrengue, não tive noites mal dormidas. Tá sendo... Faz só 1 mês e meio, Fran. É que os primeiros 30 dias que todo mundo fala, né? Que é uma coisa nova. Tu chega em casa com aquele bebê, vai pensar, agora é comigo. A minha opinião é que menos vale, porque eu não sou mãe ainda. Então, assim, eu sou só uma opinadora aqui. Ouça ela. Mas eu tô muito feliz, meu Deus, tô realizada. Sim. E é muito engraçado, né? Porque quando a Fran foi assim, ela resolveu que ela ia engravidar, então ela parou. Você tomava anticoncepção? Não, nem tomava, só né? me cuidava. Você só se cuidava. Falou, não, agora a gente vai liberar. E você organizou tudo certinho. Ela falou assim, então vamos fazer a despedida da Débora, que é a cunhada da Fran e minha amiga.
em tal mês, porque depois eu quero engravidar, não vou poder beber. Gente, a gente saiu, nós três, fazer a despedida dela, enlouquecemos, foi muito legal. No outro dia, ela me liga, eu fiz o teste, eu tô grávida. Aí eu falei, impossível, não. Você falou que tinha saído um sanguinho e tal, e era anidação, que é normal, né, acontecer no começo, pode sair um sanguinho, enfim. E aí a gente foi correndo pro laboratório e tava. Então, assim, foi bem certinho. Parecia que tu sabia que tinha que acontecer a despedida. Imagina, um dia depois já não ia ter a despedida. Porque, não, ia ter, sim, mas não ia beber, né? Se não sabia, não tem problema. Exatamente. E como é que você descobriu, Aline, sua gravidez? Que diferente das meninas, não foi planejada, né? Ai, gente, eu dou risada disso, porque eu fui muito tansa, assim, sabe? Porque eu tava numa fase, né, da vida, assim. Tansa, pra quem não sabe, é tipo boba. Você sabe o que é tansa? Você sabe? Sim, pra mim, sim. É que tem gente que não sabe, né? É, talvez. Fique meio regional. E aí, enfim, eu tava no finalzinho da faculdade, eu tava fazendo TCC, eu tava fazendo estágio obrigatório, eu tava fazendo estágio normal, eu tava fazendo absolutamente tudo, assim, na minha vida, eu tava fazendo naquele momento. E tava passando por um luto, né, do meu pai. Então, assim, meu Deus. E eu tomava anticoncepcional. Só que, como eu estava com muitas coisas, hoje pensando, talvez eu falava que não, de jeito nenhum, não esqueci. Mas hoje pensando, talvez. Hoje talvez eu tenha falhado algum dia, não sei. Mas enfim. Mas por um dia, assim, tipo. Eu não sei. Pra mim eu tava tomando certinho. Sim. E aconteceu. Eu lembro que quando a Thaís me falou, ela disse, a Aline tá grávida. E ela tava tomando anticoncepcional. Eu falei, ela esqueceu. Não, ela não esqueceu. Mas não sei o que. Eu dei muita firmeza. Mas, tipo assim, tu continuou tomando depois, tipo, achando que tava normal. Sim. Tipo, tu tivesse, sim, né? Sim, continuou tomando, né? Sim. Até o momento em que eu descobri que na verdade, eu acabei a cartela, né? Acabei a cartela, deu a pau. E não aconteceu nada. E pau. Sei que eu tava me sentindo muito mal. E eu tava com muita coisa. Eu achei que eu tava estressada. Eu achei que eu tava com gastrite de café. Eu achei que era tudo. Eu não conseguia comer. Só que eu não tava vomitando ainda. Então eu só tava enjoada, muito enjoada. E eu já tinha sentido isso outras vezes, assim, eu sou uma pessoa, quando eu fico estressada, eu não consigo comer. Eu fico zerada, assim. Aí tá, ok. Fui num gastro. Nossa. Porque assim, era um negócio tão impossível pra mim estar grávida, era um negócio tão inconcebível que eu acho que eu pensei em tudo antes, sabe? E tu tava namorando na época, Aline? Sim. Eu não era casada, né? Eu namorava. E aí acabou que, ok, vou no gastro. E a primeira consulta com o gastro, ele conversou comigo. E, né, aí ele fez, assim, tocou e tal. Tá, ok, não falou nada, ficou quieto, me pediu uns exames de... Rotina, assim, vários? Não, é exame de imagem, né? Então, tá. Exame de abdômen total, tarará, e útero, assim, né? Incluído no abdômen total. Eu fui direto no ultrassom. Aí eu cheguei lá... Gente, que susto! Eu pensei, esse médico... Esse médico sexo ali já. Não, esse médico ele podia, porque ele sabia. O médico sabia. Quando ele me mandou fazer os exames, quando eu voltei, só faltou ele falar assim, haha. Ele não quis te assustar. Ele não quis me assustar. Aí ele foi, tal, mandou fazer os exames. E eu cheguei lá, tal, com a requisição, fui lá fazer, foi a minha mãe ainda. Não, eu fui comigo. E tal, né, entrei na sala e foi passando, tá, estômago ok, tarará ok, isso ok, isso daqui tá com, não, mas isso é normal, tal, foi indo e tal. Aí chegou, e eu não esqueço essa cena, gente, eu tava olhando assim a tela. Até arrepia. E eu vi um ovinho assim, no meio. Né, tu viu? Sim, dava pra ver perfeito. Era uma bolinha no início, é uma bolinha. E ainda tava meio de ladinho, assim, tava meio um formatinho de semente, assim, mas muito... Eu tenho até hoje a fotinha. E a tua mãe junto vendo? E minha mãe na sala de espera. Tá. E eu não esqueço, porque a pessoa que tava fazendo o exame era daqui, assim, no litoral. Aí ele falou, tá de grávida? Assim, largou. E eu fiquei olhando, mas o que é aquilo, né? Ele largou assim, tá de grávida, nega? Tá de grávida. Meu Deus. Ai, gente. Aí eu, né, o quê, meu Deus? Gente, eu saí assim, sabe quando fica tudo preto? Ficou tudo preto. Aí eu ainda tive que andar por um corredor, que era na minha cabeça naquele momento gigantesco, sem fim. Sério, parece cena de filme, assim, eu lembrando. Eu fui andando por aquele corredor, assim, e tal.
Aí eu vi minha mãe, eu pensei, meu Deus, minha mãe. Eu tô chocada, me Nem imaginando. imaginava, não cogitou também essa possibilidade? Não, porque, sabe? Sim. A gente tava num período assim com tanta coisa acontecendo que eu acho que foi a única coisa que ninguém pensou. A minha tia falou. A minha tia falou, Sempre tem uma tia, uma avó que joga na roda, né? A minha tia até hoje, ela viu uma foto minha, eu tava um pouco assim, sentada de lado, assim, a barriga tava, a Aline tá grávida, direto, ela olha pra mim, a Aline tá grávida. Já sente. Não, mas eu não tô. No caso. É porque ela, né, ela é assim. Aí tá, ok, cheguei pra minha mãe, aí eu não consegui contar pra mãe na hora, a gente foi andando, e eu olhei, né, processando como que eu ia falar, de que jeito que eu ia... E eu não queria falar pra ela na rua, porque eu fiquei com medo também, não sabia como ela ia reagir, não sabia nada, né? Não sabia como eu ia reagir, quanto menos os outros. Aí a gente entrou no carro e falei, mãe, eu tô grávida, assim, também. Larguei do mesmo jeito que ele me deu Eu vou seguir o exemplo do cara que me falou e falei, mãe, eu tô grávida. E a mãe também ficou assim... Aí chorou, aí riu, aí aquele misto. Aí fomos pra casa e foi um tempo, assim, assimilando, né? Até daí contei e tal pro pai dele. A gente foi assimilando, até que, não, ótimo, vai ser muito bom e tal. Aí a gente começa a ver, né? Mas no momento do... Gente, é muito legal, porque, susto. né? É o susto. E aí você tá com... A gente tem 1 milhão de planos, né? A gente tem 1 milhão de coisas assim que a gente espera e que a gente, principalmente assim no início de carreira mesmo, né? A gente tem tudo muito certinho, assim, eu saio daqui, eu vou pra aqui, né, pra cá, depois eu pulo pra lá e assim vai ser. E nunca é. E nunca é. E nunca é. Isso aqui, ser mãe é uma certeza, assim, não vai ser assim, desse jeito. Porque a gente vai descobrindo no meio do caminho que não é, né? E que tá tudo bem, a gente vai, né, vai indo ali conforme e no final... Ok, dá tudo certo. Mas a maternidade é essa coisa, tipo, não vai ser como você espera, vai ser diferente. Então foi esse sentimento, assim, né, de meu Deus, e agora, como vai ser? Nossa, eu fiquei em choque me imaginando no teu lugar, assim, porque diferente de vocês duas que, né, queriam e estavam nesse lugar, eu ainda não tô nesse lugar também, né? Já estou bem mais aberta do que eu tava. Eu sei que é uma coisa que tá no meu futuro, né? Assim, vejo, já é uma coisa que, Sabe que um dia vai acontecer. Porque antes eu era muito aversiva, né? Eu não queria ver essa possibilidade, eu morria de medo de engravidar, assim. Nossa, eu vi alguém grávida e assim, eu adoro criança, eu amo, mas eu vi alguém grávida e encolher minha barriga, tipo assim, não comigo, assim, sabe? Era uma coisa muito forte, assim, que eu fui trabalhando quando eu me dei conta como eu estava aversiva, pra, né, isso não se tornar um problema. Aí eu fui trabalhando e me abrindo pra isso, e hoje eu tô bem mais aberta. E se viesse, assim, tipo, não ia ser um susto tão grande. Mas eu me coloco nesse teu lugar, assim, que loucura. Porque eu lembro que quando tu descobriu, Fran, que eu tava junto, você chorava, você falou, eu queria, mas eu tô com medo, eu não sei por que eu tô chorando. Eu queria, mas eu tô assustada. Não, eu fiquei imaginando você, porque assim, eu queria, foi uma coisa planejada, mas foi aquilo assim, meu Deus, tá... E agora? E eu andava pela minha casa, eu acho que eu fiz uma maratona, porque eu não sabia o que fazer, mandava mensagem pra Bárbara, e eu andava muito, falei, tá, e agora? Tá, eu tô grávida, mas eu queria, mas e agora? Mas meu Deus, já? Mas como assim? Nossa, foi muito louco. E não tem como voltar atrás, né? Então Não é aquela tem, coisa assim, tá, foi, meu Deus. E agora? Agora é só pra frente, né? Agora não tem mais... É que é um fechamento de ciclo mesmo, assim, né? Aí tu pensa, o que me espera, né? Agora? Como que vai ser? É uma loucura. E não é nem um pouco como a gente imagina, né? Muda tudo. Que nem eu enjoei muito, né? Nos 3 meses ali. E eu jurava que, nossa, sempre cuidei na minha alimentação, sempre fiz exercícios, né? Fiz sempre certinha. Meu Deus, passava assim, ó, doente. Parecia 3 meses de cama, quase. Mas passou. 3 meses certinho, passou e depois eu vivi a melhor fase. E como é que tá a tua gestação? Muito diferente da primeira ou tu não viu diferença? Porque você tá grávida de uma menina também, não sei se isso tem a ver, mas enfim, né? O que você, a sua experiência, como é que você tá sentindo? Sim, acho que cada gestação é uma gestação. Eu senti que eu enjoei muito mais, eu enjoava na da Siena, normal que eu digo, bastante no período que se diz normal pra enjoar, mas nessa ainda foi mais. Nada também assim que, meu Deus, de passar por isso, porque tu sabe que tu tá saudável, tem um bebê ali, né? Mas assim, enjoei bem mais. Só quer que passe logo aquilo, né? Quantos dias pra dar os 3 meses ali?
como era pandemia, eu fui meio privada de fazer os meus esportes, né? Então, tipo assim, até a própria academia, por ser pandemia, né? Não podia frequentar, né? Pela orientação. Então, acabou me restando poucas opções, assim, caminhada. Aí eu acabei ficando mais sedentária, coisa que eu nunca fui. E aí isso é uma bola de neve, porque eu acabei comendo mais. E aí eu abri. E aí eu abri o paladar pros doces, né? Porque aí então eu comi realmente bastante. E na pandemia todo mundo, mesmo quem não tava grávida, tava comendo mais, assim, tava uma loucura, assim, eu via pelo consultório, sabe? Sim. E aí nessa eu já percebo que eu não sei se isso existe, acho que eu ouvi alguém falar, tipo, tu tem. Não é nem. Eu não tinha desejo específico de nada, mas eu tinha muita vontade de comer doce. Nessa não é que eu não tenha. Eu tenho uma tendência a gostar de chocolatinho, mas acho que alguém me falou, até tu como Nutri, pode me dizer, um desejo mais cítrico, assim, por exemplo, assim, que eu tô meio que com sede de coisa. Tem uma fruta, eu tô com uma vontade de comer uma fruta, sabe? Coisa que eu não tinha tanto antes, assim. É bem normal na gestação ter essa vontade. Principalmente quando tá enjoado, porque o cítrico ajuda. Mas eu não sei se muda de primeira ou segunda gestação. Não, assim. sim, mas talvez de cada gestação tem algumas sempre vai ser bem diferente, né? Nossa, total. Completamente. E os cítricos, até por essa questão que você enjoou bem mais nessa, tem bastante a ver, assim. Sim. Que o corpo, ele acaba pedindo. E o fato de eu estar tentando alimentar a minha filha de uma forma saudável faz eu me esforçar pra dar uma beliscada nas frutas até junto com ela, né? Então, tipo, eu tenho muitas variedades, tipo, eu compro muitas variedades de frutas pra ela experimentar todas as frutas que existem, né? A gente tenta e não ficar na mesmice. E assim, a gente acaba aplicando mais pra elas, assim, né? Tipo. É muito louco. Mas acaba se ajudando, né? Muitas mães melhoram o paladar alimentar, os hábitos, pensando no filho e tal. E já muitas começam já na gestação, outras depois quando começa, de fato, quando a criança tá ali e tal, né? Sim. Então. Cada experiência é uma experiência, né? E aí, claro, tem mais ali, tu vai pegando aquilo. E a correria também, né, Gigi? Porque na pandemia era aquela coisa, você tá lá, você tava grávida, não tinha muito o que fazer, fica beliscando e tal. E agora você já tem uma filha também, você já tem um monte de coisa rolando, né? Sim. Então tem tudo isso. E você enjoou? Eu enjoei, como eu falei, era muito engraçado, assim, porque tudo que eu comia, tudo que fosse gorduroso, assim, tudo que fosse ruim, eu não conseguia nem chegar perto, assim, foi muito engraçado. Eu não conseguia comer doce, eu não conseguia comer qualquer tipo de coisa gordurosa, assim, não conseguia. Aí depois, né, depois que eu descobri que eu estava grávida, aí eu comecei a passar mal mesmo, assim, eu ficava, gente, eu acordava de manhã, eu escovava o dente, eu vomitava. A pasta de dente era um negócio, assim, pra mim, que era insuportável. Aí depois foi passando também, foi indo. Aí eu comecei também com esse paladar pro doce. Aí fiquei bem... Gente, eu tinha desejo de Sete Belo. Meu Deus! Sete Belo, sim, Sete Belo. Aquela torta que é pura manteiga também. Depois pro final eu fui tendo aquela... a torta alemã. Que é pura manteiga. E são coisas que eu nunca, sabe, não tinha, assim, hábito de comer, assim. Você, tipo, não, mas também fazia anos que eu não comia. Aí foi. Você permitiu também? Uma vez. Mas foi um negócio assim, tô com muita vontade de comer. Aí eu comi, tá. Sim. Entendi. Okay. Tá bom. Um super saudável, né? Não, o Gabi acho que teve essa... Aí agora que ele já é um menino, ele... Não é nada. Não é nada saudável. O Gabi não gosta de comer nada que é verde. Jura? Ele não come nada verde. Absolutamente nada verde. Ele come outras coisinhas assim, mas tudo que é verde ele não come. E ele é alucinado por chocolate. Ele cuida muito. Fruta ele come de tudo, assim. Praticamente todas as frutas, desde pequenininho. E ele come bem. Ele come carne, frango, etc. Mas assim, verde, gente, é uma luta. Olha, vocês ainda não chegaram nessa parte de que engraçado, né? O verde. Ser mais seletivo, assim, né? Que tá maiorzinho. Só que o Gabi, ele é autista também. Então, talvez tenha alguma coisa nisso. Não sei se tá diretamente ligado, é uma coisa dele mesmo. Mas, porque pode acontecer, né? A Vá sabe bem que existem alguns casos, assim, de seletividade alimentar, que são mais, né?
mais graves, menos graves, mais severos, menos severos. Mas eu vejo assim que ele come muito bem, come de tudo, mas assim, o verde é um monstro. Inclusive, vocês podem comer tudo que tem aqui, tá? Eu fiz um muffin, são muffins de banana, bem saudável pra gestante, pra pessoa que tá amamentando. Que bom. Usei fermento natural, ele só não é muito doce, porque eu nem adocei, é só banana. Frutinhas e chocolate de 70% derretido. A tâmara que a Bruna vai provar depois. E esse acerola, ótimo, riquíssimo em vitamina C para gestantes também. Então, conta um pouquinho como é que foi quando você descobriu o diagnóstico do Gabriel, que ele era autista, né? Como é que foi? Foi no início? Foi depois? Foi fácil? Foi difícil? O Gabi tinha 2 aninhos ali, ele tinha 2 anos e 3 quando a gente foi realmente no neuro e tal. Mas desde o final ali do primeiro ano ali, 1 ano e 8 meses, 9 meses, eu lembro assim que ele foi mudando alguns comportamentos dele. Então, ele era uma criança que ele dava tchauzinho, que ele falava alguns sons, ele falava o mamã, ou au au, apontava, fazia algumas coisinhas assim. E ele foi se fechando. E na época eu tava trabalhando, eu fiquei com ele até ele fazer 6 meses, depois eu comecei a trabalhar. E ele ficava com a minha mãe durante o dia. E aí, chegava no final de semana, mas eu não tava conseguindo ter muita interação com ele, assim, sabe? Não daquela mesma forma. Que eu chamava, ele ria, dava risada, tipo, tal. Tu sentiu um retrocesso, assim. Que é bem, assim, uma coisa bem marcada mesmo, assim, que essa questão da interação social, assim, né? Pra ele, principalmente, pro autismo dele, é um ponto bem importante. Então, fui notando, assim, que foi diminuindo, assim, essa interação. E aí eu cheguei assim E a gente sempre se culpa, né? Sempre acha assim, é porque eu tô trabalhando o dia inteiro, quando eu chego ele tá cansado. Mas aí aos finais de semana eu notava a mesma coisa. Aí eu, não, peraí. Mas ao final de semana era pra... Aí eu me peguei no Google buscando como brincar com uma criança de 2 anos. Porque eu sou assim, de louca. Às vezes acaba a criatividade, gente, também, né? Em situações. Aí eu, não, peraí, eu não sei brincar. Né? Eu tô fazendo errado, eu tenho que aprender, eu sou de primeira viagem, eu não sei nada, eu não tinha muito contato com criança, eu tinha os meus priminhos, mas eu nunca fui uma pessoa assim de sentar, brincar com criança, sabe? E com o Gabi eu mudei completamente nisso, assim, né? Então, tive que aprender e tal, vou no Google porque eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí começou a aparecer autismo. Por tudo, assim, não, gente... Tua mãe notava também? Ficava com ele de dia? Nada. Mas é porque as pessoas têm aquela imagem, né? Sim. E principalmente há 5 anos atrás, né? Agora parece que... Não sei se é porque eu tô nesse meio, né? E as pessoas estão falando bem Não, mais. mas é super falado hoje em dia. Mas acho que foi uma coisa assim que há 5 anos atrás não era tanto. Foi uma coisa E tá muito... tendo mais diagnóstico também. Né? Eu não conhecia ninguém autista. Hoje já conhece um monte. Hoje eu conheço vários. Pessoas que eu conheci em consultório e pessoas que não, pessoas, né, que na escola, ou a filha de algum amigo, algum conhecido que sabe que recebe diagnóstico também. Então, assim, né, foi surgindo, mas eu naquela época não tinha contato zero, contato nenhum. Até porque tem vários níveis também Tem de vários autismo, níveis, graus, né? E eu acho que quando a gente pensava assim, principalmente a minha família, que eu falei, gente, o Gabi... Eu pensei em depressão infantil. Eu pensei em absolutamente tudo. Gente, uma criança de 2 anos. A gente não sabe, né? Não sabe. E Google, né? Sim. O Google faz coisas assim. Aí eu falava com a mãe, falava com as pessoas e todo mundo, não, as coisas da sua cabeça, você, né, tá imaginando. Eu vou marcar um neuro. E eu nunca fui uma pessoa de me posicionar muito, eu sou muito adaptável, assim, eu sempre fui. E a maternidade me ensinou isso, e principalmente com o Gabi, assim, a certas coisas a gente tem que se posicionar. E no teu feeling de mãe também, E no teu feeling, a confiar no teu, né, na tua intuição, no teu, tem alguma coisa aqui que eu preciso ver. E eu fui no neuro, a gente ficou 2 horas em consulta, e conversando de como era, ele observou o Gabi brincou e tal. Ele falou, não, ele é autista, e a partir de agora...
Você vai e a partir de agora você vai ter que fazer isso, vai ter que ir atrás, né, de tratamento lá em Lages, e morava em Lages na época, né? Então, você vai ter que buscar tal profissional, você vai ter que colocar ali na escola, assim, uma série de você vai ter. De repente. E o Gabi não ia pra escola na época, né? Ele era novinho, eu tinha optado por deixar ele com a minha mãe, que tava, né, enfim, mais confortável assim. E de repente, não, você vai ter que fazer tudo isso. E aí, mas enfim, coloquei ele na escola, cheguei em Lages, assim que a gente chegou de viagem, já comecei a ligar para profissional, comecei a procurar, buscar, uma dificuldade gigantesca para achar profissional. Na época. Hoje até também cresceu um pouquinho mais, mas na época assim, tem fono, mas a fono tá lotada. Tem isso, mas também são poucos horários. A escola também a gente colocou, se a Gabi tinha uma sensibilidade auditiva muito forte. Então também não sei se naquela época foi a melhor opção, porque são crianças novinhas, choram e tal, normal. Então, sabe, fiquei assim, meu Deus, mas a partir do momento que eu tive o diagnóstico eu entendi, não, então eu tenho pra onde ir agora, porque eu tava com uma coisa... Sim, nossa, eu acho que você ficar no escuro e se culpando e achando que você tá fazendo alguma... eu acho que tirou também um pezinho dos seus ombros, eu lembro, né? que eu olhei assim, ótimo, eu não chorei no dia, eu não, nada assim, porque a gente leva um susto, não que seja algo, que deve, você deve ficar, não é isso, mas é que você leva um choque, assim, porque é um desconhecido, é uma coisa que você não sabe. Naquele momento o médico fala, a gente não sabe se ele vai falar, a gente não sabe se... que são coisas, né, e o meu maior sonho sempre foi, a partir do momento que eu descobri que eu ia ser mãe, conversar com o meu filho, sabe? Porque eu tive isso na minha família. Então, conversar com o meu filho, sentar, trocar ideia, sabe? É uma outra pessoa, você sabe, vai ter essa troca, essa coisa. Então, pra mim, assim, isso foi uma coisa muito forte eu não sei se vai dar pra fazer. Depois a gente vai entendendo que existem 1 milhão de formas de comunicação e 1 milhão de formas de se expressar e tal, mas aquele primeiro momento é uma barreira pro meu sonho, assim, né? De ver ele manifestando o que ele pensa, falando, comunicando, enfim. E hoje eu vejo que, cara, o Gabi, quem conhece ele sabe que ele, assim, ele tem opiniões muito, muito claras, ele se expressa e ele eu admiro muito ele, assim, para essa... se eu fui uma pessoa que era muito adaptável ao meio, ele é o oposto. Então, a gente, né, faz essa simbiose e se ajuda, assim. Que legal, essa visão também, né, de ter, assim, que, tipo, vocês se complementam, assim, que talvez você quisesse, esse teu sonho é porque você queria ter alguém como você. É uma repetição, é uma repetição de algo que eu já vivi, mas aí você pensa... É um filho, né? Ia ser muito fácil, tem que ser difícil. E é um ser humano novo, é um ser humano que não... Isso foi difícil pra mim aceitar também, por eu ser uma pessoa mais perfeccionista, assim, eu me cobro muito, uma pessoa que não é extensão de mim. Exato. Então ele não precisa ter as mesmas manias que eu, ele não precisa ter as mesmas vontades que eu, ele não precisa ser nada que eu sou, ele é outra pessoa. E eu só tenho que entender, respeitar e orientar ele pra que ele, né... Seja feliz, porque ele só vai poder realmente ser feliz também, se ele puder ser quem ele é. Exato. Então, né? parte muito tipo assim... aquela coisa dos pais que eles falam, eu só quero que meu filho seja feliz. Só que a gente só vai ser realmente feliz quando a gente é quem a gente realmente é. Só que a gente, agora falando como filha, né, porque eu não tenho filho, a gente só sabe quem a gente é quando a gente também... tira um pouco dessas camadas que a gente trouxe dos nossos pais. Então é muito legal te ver com essa cabeça de mãe, tipo, de você não quer colocar as suas coisas nele, porque é óbvio que vai ter, né? Tem, e a gente imprescindível, vai acontecer. Mas é legal, porque em muitos momentos da minha vida eu fiquei pensando, isso sou eu que quero? Ou é meu pai, ou é minha mãe que quer? Sim. Porque você não sabe realmente quem você é. É muito louco, eu tava falando até... Acho que em terapia uma vez que você tem tanto medo de, tipo, assumir as coisas da sua vida, porque aí você pensa, mas se eu não sou meu pai, não sou minha mãe, quem que eu sou? Exato. Sabe? Você uma mistura dos dois. Também, mas você tem essa sua essência que é só sua, né? E que ela tem que se expressar também. E que você sempre vai ter teu pai e tua mãe dentro de ti. Mas
é isso, eu Acho que no início as ideias deles e os pensamentos acabam sendo os influenciando nossos. muito. Tipo, acaba sendo a tendência de a gente pensar daquela forma, né? Com Quando certeza. a gente vai crescendo, a gente vai talvez até tendo opiniões diferentes, né? Exatamente. Mas me coloquei muito no teu... Assim, tentei me colocar no teu lugar no momento que tu... Imagino que o diagnóstico deve ter sido um momento muito ruim, mas nessa tua angústia antes de o teu filho não interagir contigo, tipo, porque eu me não se compara a situação, mas assim, já quando a Siena foi crescendo ali pra chegar num ano, às vezes, por exemplo, eu deixando ela, a gente quer muito receber esse retorno deles, assim, tipo assim, eu deixei na minha mãe por algum motivo durante muito tempo, assim, muito tempo não, tipo, o máximo que deu foi 24 horas, mas assim, e aí ela chegou e eu cheguei e ela me ignorou, assim, sabe, tipo assim, daí tipo, poxa, mas aí tu vai vendo que vai evoluindo e, né, e tipo, e essa conexão que eles têm contigo como mãe e filho, assim, é muito legal, assim, você se sente recompensada, né? Então imagina a tua angústia daquele momento de tipo, eu tô trabalhando demais e ele não tá olhando pra mim, né? E, tipo... É porque a gente tem essa coisa, né, da interação, ter o olhar, ter... Enfim, né? São coisas que a gente é acostumada. A gente sempre recebeu isso e entende que isso é a forma de interação. E ele... Sempre ali, né, muito assim, às vezes num brinquedinho, ficava muito tempo no brinquedo, ou, né, começava assim a olhar e não tinha, sabe, essa troca do olhar, e a gente fazia as brincadeirinhas, tal, ele gostava, fazia cócega, tal, e tinha uma resposta, né, mas tava, realmente, assim, era uma parede mesmo, e assim. E tu não saber o que era, né? Eu lembro que ficou todo mundo bem apavorado, assim, no primeiro momento. E eu tava, não, ótimo, a gente vai trabalhar. Aí depois, corta pra 2 anos depois, aí eu chorei, assim. Que foi Você tava vendo a dificuldade, talvez, daí, né? Que é de não achar pessoas capacitadas pra te ajudar nesse momento, de estar lutando ali, tipo... Na primeira consulta, ele foi fazendo esse acompanhamento semestral, anual, agora não lembro a frequência bem certinho, mas foi mais ou menos assim, com o neuro, né? E aí era assim, fechava a porta, te vejo daqui 6 meses, daqui 1 ano, pra ver o que aconteceu, né? Então, assim, era uma pressão muito grande também de... Tem que evoluir, tem que... Nossa, a gente tem que conseguir, tem os marcos do desenvolvimento e vir assim porque tem os marcos lá e tal, né? Que a gente vai se situando e você vê aqueles marcos acumulando, é muito desesperador, assim, porque você vê, meu Deus, não tá indo, e se não for isso, não vai aquilo, e vai virando uma bola de neve, na verdade, porque o desenvolvimento é isso, né? A criança, ela vai alcançando pequenos marcos e para conseguir alcançar outro, ela precisa... É uma escadinha mesmo, né? É literalmente uma escadinha. Então, você não vai chegar nesse aqui se você não fizer essa base. Então, a gente vendo aqueles buracos, dava aquele desespero e tal. E quando eu voltei 2 anos depois, o neuro falou, ele não é leve. Que nem se usa mais essa nomenclatura. O grau. Que nem se usa mais essa nomenclatura. Hoje você usa nível 3, 2 e 1 de suporte, assim. E antes se usava de leve, moderado e severo. Ele falou, o Gabriel é o nível 2. Aí sabe aquela coisa assim, eu aceitei se fosse 1. Eu não aceitei. Entendi. Entende? E aí é um negócio assim que depois você tem... Nossa, é muita terapia, muita conversa, muito, sabe, se parar e respirar, assim, e entender que tá tudo bem. Mas quando ele falou, nível 2, eu tava sozinha naquele dia, assim, então foi um dia... são momentos que, poxa, às vezes... Difícil de aceitar. Ter outra pessoa, assim, te dá E eu acabei indo sozinha pra lá, porque dia de semana, correria e tal, e foi sair o Gabi. E aí eu voltei, assim, meio chorando, assim, meio... Sabe? Ainda tendo que disfarçar pra ele. Disfarçando. E aí, né, tal. Aí, beleza. Aí depois ok, chorou, beleza. Então agora... Aí agora, assim, né, o Gabi com 7 anos, 5 anos, pós tudo isso, já, sabe, passou, assim, sabe? Ainda tem preocupações, mas aí não são mais as mesmas preocupações. Aí a questão da escola, a questão do mundo em torno, né? Mas não é mais
ou o autismo em si, A adaptação dele, né? é como o mundo vai receber ele, daí é de que forma nós gostaríamos, né? Eu gostaria que o mundo recebesse ele, não mais o contrário, não é mais... entende? Não sei se eu entendi. Sim, Tem aquelas evoluções do início que tem que evoluir, né? Tipo, que tem vários marcos, isso aí que tu falou. E assim, continua tendo, tem coisas que ainda a gente não alcançou, tem outras que a gente alcançou, enfim. Mas assim... O aprendizado diário ali, né? E agora assim já deu uma, sabe, tá tudo bem, assim, porque os primeiros anos é aquela loucura, assim, de tem. E, gente, são, às vezes, crianças que ficam 30 horas semanais em consultório, sabe? É uma vida muito... Não é nem uma crítica, nem nada, porque realmente ajuda, mas é um ambiente controlado, é uma vida em um ambiente controlado, é muito tempo em ambiente controlado, sabe? E tanto a Thaís, que tá gravando, foi uma pessoa que saía muito com o Gabi, assim, porque a gente tinha uma necessidade de, vamos pro mato, vamos pra isso, vamos fazer não sei o que. A gente inventava coisa, até isso aí, meu Deus, assim, né? Pra viver de verdade, porque só aquilo ali, né, ambiente controlado. Parece que não... Ele tinha aprendizado, ele fixava, ele aprende dessa forma, realmente funciona. Você, né, adquire alguns marcos ali, consegue desenvolver. Mas dá aquela coisa, eu quero viver. Sim, não é só ficar... Nossa, eu quero... Tipo, eu quero uma vida normal, né? Viver o mundo e natureza e deixar fluir, né? E aí tinha algumas dificuldades, né? Do Gabi às vezes não se sentir bem no ambiente, enfim, tinha vários, né, obstáculos. Mas assim, hoje ele é uma criança, uma pessoa que ama viajar. Ele é enlouquecido por aeroporto, por avião, ele ama, assim, sabe? Então a gente conseguiu, sabe, não se privar de fazer as coisas também por causa disso. A gente conseguiu, ok, o mundo pode ser, né, meio complicado para você, mas a gente aos pouquinhos vai te apresentando ele para você conseguir entender e hoje é difícil, assim, acontecer alguma situação que... realmente não dá pra ficar, a gente tem que ir embora do lugar, assim, eu não vejo mais limitações, é só uma forma realmente diferente de aprender a viver e aprender Tem aquele seriado muito legal, né, que é o Atypical. Eu aprendi um pouco mais sobre o autismo, é muito legal esse seriado. Com o seriado, porque eu não atendo crianças, então eu acabo não me aprofundando também, né, mas muito legal, é muito legal. Esse seriado mostra como o menino tem o diagnóstico, eu não sei qual é o grau dele, né? Eu não sei se eles falam, mas eu acho que é bem severo, assim. Eu acho que ele até é um 2, assim. Porque ele consegue fazer várias coisas, né? Ele é funcional. Ele tipo, trabalha, ele vai pra faculdade, é muito legal, gente. Mas aí tu vê também coisas que eu não imaginava que um autista passa, dificuldades, assim, que pra ele é muito maior que pra gente. Na verdade, até eu acho que ele é um, tá? Só que ele faz várias coisas. Só que como mostra da perspectiva dele, aí tu vê, assim, né? Porque na verdade eles são, eu sei muito pouco, mas eles são mais inteligentes que o normal que eu ouvi falar, tipo, talvez mais no mundo deles, mas são inteligentes, né? Isso na verdade é até um tabu, Gente, isso me perdi a palavra agora. Aberto pra discussão, polêmico? É polêmico? É uma coisa assim que... Uma visão que a gente tem, mas é que cada um vai ter a sua inteligência, assim, sabe? Sim. Não é geral, não é todos são muito sim, inteligentes. entendi. E assim, por isso que se fala muito no nível de suporte. Então, assim, pode ter cognitivo afetado ou não, a inteligência ele pode saber sobre X e não saber sobre Y, como todo mundo. Só que ele vai precisar de um suporte maior, por exemplo, às vezes eu tenho uma dificuldade motora, sabe, para eu pegar essa água aqui no meu processamento executivo, no meu cérebro, eu vou ter dificuldade em fazer esse passo que é simples para nós. E é uma pessoa que pode trabalhar, que pode, sabe? Então são coisas muito único, assim, mesmo, é muito... Não vai existir, sabe, por isso que eu acho que é tão difícil, às vezes, para as pessoas entenderem de fato, assim, sabe? Porque é o único, não tem muito, assim, o que dizer igual, generalizado. Pra colocar, sabe, no mesmo... Pra comparar, no mesmo pacote. E até pegando o gancho dela, porque eu acho uma coisa que eu sinto que eu acho importante eu falar, assim, na minha visão, né?
que, claro, no caso deles tiveram uma pressão maior com os marcos, até por conta do autismo e tal, mas é uma coisa que eu particularmente, claro, que cada caso é um caso, exatamente isso. Eu sou meio aversa a regras, assim, tipo assim, eu não olho nada de a Siena tem que fazer isso, ela tem que... Eu gosto de deixar fluir. Tipo, a Siena dorme a noite toda desde claro que é meio sorte também, né? Não fui eu que fiz nada, mas assim, ela dorme a noite toda desde 1 mês e pouco. E eu não... Tipo assim, ó, ela precisa cochilar aqui, ó, durante o dia, tal. Eu não tinha nada disso, tipo assim. E eu até, com quem me orientava a fazer isso, eu era meio assim, claro que tipo assim, no começo da amamentação, né, eles acabam sendo um reloginho que tu acaba tendo que ir ali de tantas em tantas horas, algumas coisas assim. Eu evitava, tipo, de ficar até muito tarde fora de casa, mas assim, no geral, eu não era muito ligada. Eu tenho várias amigas que eu conversava no início que, tipo, não sei se eu nem sei direito, saltos ou coisas assim que geralmente tu lê nas regras, que eu até achei legal tu falar que, tipo, queria viver um pouco com ele, na natureza, deixar um pouco fluir, porque imagina a pressão de, tipo, ter que atingir tantas coisas, e até porque cada um é único e, né, tipo, um já tá andando, o outro ainda não anda, a minha ainda não anda, não tem muito essa pressão, né? Até é legal a gente trazer essa questão da comparação, porque a Fran começou a viver isso agora. Acho que todo mundo vive, né? Mas, tipo, eu acho que nasce uma mãe, nasce uma síndrome da impostora, nasce, tipo, uma culpa o tempo todo e nasce uma pressão de todo mundo ali querendo, né, dar uma opinião do que tu deve fazer, porque algumas pessoas já passaram por isso. Mas eu queria justamente fazer esse podcast com pessoas diferentes, né, enfim... porque todas vocês são mães, então sim, vocês têm algo em comum, mas cada uma passou por uma coisa diferente, cada uma tem um filho diferente. E, cara, é tipo, óbvio, né? Você vai ser mãe, você vai ter que conhecer um mundo novo. Eu acho que é importante tu estudar o que é, porque, gente, eu não sei nada de bebê, eu falei até. Porque eu falei, cara, quando eu engravidar, assim, ó, eu vou ter que ir, porque eu não sei nada. Realmente, é uma coisa que até então nem me interessava, não queria saber. Então não tem por que tu ir atrás. Mas meio que não tem regra pra algumas coisas, assim, né? Porque, gente, eu tava vendo, quando o bebê faz assim, isso é um marco. Tipo, eu não sei onde é que eu vi, isso é um marco. Então, tipo, tu tem que celebrar, tu tem que... Eu falei, gente, né? E se eu não fizer isso? Mas sim. Mas sabe tá qual que é a magia da coisa, do desenvolvimento? Porque eu fiquei bem apaixonada por esse tema, assim. É que não precisa... Tudo isso, assim, esses marcos, essas coisas, são escritas para facilitar para o médico conseguir ir lá, ver em consultório, para a gente conseguir, né? Mas, assim, é natural do ser humano. O teu filho te deu um tchauzinho, óbvio que você vai comemorar. Você vai falar, sabe, são reações. Não é porque tava aqui que no dia 12 ele ia dar um tchau, né? São reações naturais. E isso que é o legal, que às vezes a gente entra nessa de querer colocar tudo muito, né? Vai ser assim, assado. É o problema também da gente ver num mundo com muita informação, né? Porque, claro, como eu falei, tu quer conhecer, tu quer saber o que tá, até pra você poder, né, fazer as coisas. Eu mal sei lá, segurar um bebê. Mas assim, então são coisas que você precisa e quer aprender, mas eu acho que com tanta informação, sabe? Eu acho que você também fica meio... você pode, né, ficar bitolado, pode ficar com essa cobrança excessiva, ainda mais, porque vai ter a comparação e é uma coisa que, né... Sabe o que eu vejo, né? Eu que tô 1 mês e meio só nessa, mas assim, a gente recebe muito pitaco, né? Todo mundo quer dizer o que vai dar certo. Mas o que dá certo para um bebê não dá certo para o outro, nem sempre. Não é uma receita de bolo, né? E eu sou muito tranquila. Eu gosto de levar assim na maior leveza possível. Eu acho que isso deixa o ambiente melhor, a criança fica mais feliz, o casal em si leva tudo mais leve, né? E eu gosto de pegar exemplos de mães que foram leves. Então, assim, é muito isso, sabe? Choro, meu Deus, tá chorando demais. Aí vai lá no Google. É o salto de desenvolvimento dos 42 dias. Cara, não, ela tá chorando porque alguma coisa sabe? Ou é uma cólicazinha. Porque agora, ela é um bebê, né? Amamentando. Qualquer coisa que tu come vai pro leite. A janela do sono, não sei o quê. Tem que dormir aqui, porque... Sim.
E a coisa, assim, que eu levei bem certinho foi a rotininha do sono, né? Que falaram, assim, faz porque funciona. Aí teve amigas que falaram, não, eles são muito bebezinhos, eles não vão saber. E eu fiz e deu Pra você certinho, funcionou. deu certo. Uma rotininha pra Isso, a eles rotininha pra adormecerem. dormir, pra saber que ali é o momento de dormir. Porque o recém-nascido dorme muito, né? Só que ele acorda também pra mamar. Sim. E à noite é o sono que tu quer dormir mais, né? É o sono reparador ali. Então tu quer que ela durma melhor. Então tu já faz a rotininha e funcionou desde sempre. Tipo, ela dorme a noite toda, sempre. Então, pra mim, funcionou. Aí eu não vou chegar pra uma gestante e falar, ó, faz a rotina de sono, porque vai funcionar. Às vezes não. Sim, e tipo, eu vejo, tipo, não entendendo nada de bebê, então eu vou pela minha lógica. A minha lógica é que vocês têm 2 bebês que dormem muito, são muito tranquilos, porque elas são piscianas, entendeu? Essa é a minha lógica, que vocês têm sorte na vida. Mas, exatamente, aí cada um vai ter uma visão. Eu falo, deve ter porque pisciana, vou tentar ter quando, por favor, né? Não sei o quê. Mas sabe que teve uma pessoa que falou assim, pisciana, se prepara, tá? Se prepara porque é só choro. Choro, choro, choro. Ai, gente, como é que Essa é canceriana. Eu falei, pelo amor do meu senhor, né? Não. E ela Não, tranquila, né? tranquila, demais, né? Que signo que é o Gabi? Sagitário. Ai, fogo no parquinho. Você gosta de viajar. É, tem tudo a ver, né? Mas o Gabi também, no comecinho, assim, era bem soninho. Ele logo começou a dormir a noite toda também, dormindo no bercinho. Hoje ele vem pra minha cama. De madrugada. E bebezinho, ele dormia a noite toda lá. Aí Não eu achei ia? que- Não, né? Porque ele era um bebezinho. Não, mas eu digo, tipo, ele ficou uns Sim. com 5 anos, 3, aí ele ia? Não. Não, na verdade ele começou mais agora, assim. Teve um período que ele dormiu comigo também, né? É E aí o salto do desenvolvimento. Não, mas eu abri essa possibilidade ali. Aí de vez em Sim. quando ele dorme no quarto dele, de vez em quando não, toda noite. A gente quer tentando melhorar, né? Tentando amenizar. como se fosse Mas estamos Não tem certo, sim. estamos trabalhando para isso. E aí que tá, né? Isso que é muito legal. Tipo, da gente poder estar falando aqui também, porque, tipo, eu acho que pelo menos eu vejo muitas mães falando sobre isso hoje, assim, se abrindo, falando das vulnerabilidades, que não é tudo encanto, porque parece que, tipo, você não pode falar algo ruim sobre a maternidade ou envolver o seu filho, porque isso quer dizer que você não ama o seu filho. E não quer dizer, né? Só porque, tipo, você tá cansada de cuidar dele, não quer dizer que você não ama ele, ou só porque você teve uma dificuldade, ou porque, meu Deus, ele tá te enchendo paciência, você só quer que ele passe um final de semana lá com os avós, não quer dizer que você não ama ele. Então, agora, aos poucos, tipo, as pessoas estão começando a falar sobre isso, porque antes realmente era um grande tabu, tipo, não posso falar isso porque, meu Deus, vão achar que eu não amo meu filho, então, né, eu tive momentos difíceis, que pra mim foi difícil, mas que pro outro não foi, e daí o outro vai me olhar também, ela fez isso, ela fez aquilo, e não, aí a gente tá vendo que realmente, a maternidade, tipo, nasce o bebê, nasce uma mãe, nasce essas cobranças, e que tá tudo bem, ninguém vai acertar 100%, ninguém vai errar 100%, né? Eu acho que o melhor pode falar para uma mãe que tá grávida assim primeira gravidez, não é falar assim, comigo fez isso, comigo aconteceu aquilo. A pessoa vai contar, hoje eu dormi bem. Mas eu teve uma noite. Sempre contar da experiência da pessoa. Acho que é a pior coisa, sabe? A melhor, que nem hoje eu fui fazer a sobrancelha com a menina, ela tá grávida. Ela falou assim, me dá dicas, me dá não sei o quê. Eu sei que ela não quer dicas, porque eu sei que tá todo mundo dando dicas pra ela. Sim. E ela fala só pra ser simpática. Mas eu peguei e falei assim, curte, porque é muito bom, tu vai amar. Só isso, sabe? Não importa se a pessoa não vai dormir 3 dias seguidos, ela vai amar igual, entendeu? Eu acho que essa é a coisa mais incomum, assim, né? Tipo, esse amor, todos vão amar do seu jeitinho. Você falando dessa questão né, não é porque eu falo que algo foi difícil que, eu não amo meu filho. Sim. Eu acho que é muito da nossa visão, assim, a gente tem uma visão como filho, né? De que nossos pais são perfeitos, que enfim, eu acho que o certo é esse, né? Você sentir esse amor incondicional dos teus pais. E quando você passa a ser mãe ou pai, você entende que nem sempre é aquela tranquilidade que os nossos pais passavam para nós, né? Então, conseguir passar isso, mas entender realmente que é insustentável, gente, uma vida, né, em que tudo o tempo todo tá maravilhoso. Não, vão existir esses altos e baixos. E mesmo tendo, né, as partes ruins, a gente não trocaria a outra vida. Não. Porque
a retribuição é muito maior. Esses tempos eu ouvi uma psicóloga falando que quando o teu filho fala alguma coisa que, enfim, que pode te magoar, alguma coisa assim, que principalmente o Gabi nesses 7 anos agora, às vezes ele começa a falar até algumas coisas assim que ele vê em algum lugar, tal, alguma coisa que pode, né, não, isso não tá legal, tá, tudo bem, eu não vou te amar menos por isso. Eu te amo igual, sabe? E esses dias eu fiz isso com ele, peguei, não, vou testar. E ele, você tava falando, tudo bem, mas eu te amo igual. Na hora, assim, sabe? Tá. Que eu acho que é isso. Sim. Claro, gente, tu não vai deixar de amar teu filho porque ele não dormiu uma noite, porque você tá tendo um trabalho na escola, porque ele não indo mais pra frente, né? Porque ele tirou uma nota baixa, porque... Não, é incondicional, o amor é incondicional. Então... E a gente só vai saber disso depois que a gente é mãe. Tipo, tu acha assim, sim, é incondicional, mas tu mas não eu tem não ideia. sinto, eu não sinto isso. Sim. Eu acho, que lindo, mas eu não consigo sentir dentro de mim, que é uma coisa que vocês conseguem, assim, sabe? Tu só vai sentir. Eu também, eu sempre fui muito próxima. Eu acho que é por isso também, Fra, que as pessoas falam muito da experiência delas, porque só o que elas têm, é a experiência delas pra poder, falar e tal. A Bruna tava contando antes, né, que, tipo, teve algumas pessoas quando tava grávida, vieram com experiências horríveis dela e você ficou até, tipo, meio... Ai. E você tava lá grávida, né? E, tipo, tu ficou assim, ai, meu Deus. Uma coisa é tu perguntar, né? Tu tá grávida, como é que foi quando tu tava... Ok, agora a pessoa já chega falando um monte de coisa. Meu Deus, é ruim. Pode falar, não, na verdade, vou fazer uma pergunta pra Fran de curiosidade mesmo sobre o sono da Lívia, que tá bem novinha. Tipo, eu achava muito engraçado porque, assim... eu descobri na maternidade, assim, que eu tinha que acordar a Siena, sabe? Tipo, ela já era dorminhoca, tipo assim. E eu tinha que, tipo assim, gente, vocês não têm noção. Porque dizem que tem que, no máximo ali, até 3 horas eles falam, mas assim, até 4 horas eu tinha. Eu perguntava mais de uma vez pras enfermeiras, mas meu Deus, eu tenho que acordar mesmo? Eu assim, não, tu tem. E eu não tô falando que tá errado, quem sou eu pra falar? Mas assim, foi engraçado que daí a gente foi pra casa, daí óbvio que ela teve um mês ali que realmente acordava pra mamar, mas assim, várias vezes a gente chegou a tirar a roupa dela. Até que eu e o Thiago chegamos e tipo assim, gente, isso não tá no nosso... Cara, a gente não tá sentindo que isso é uma coisa boa pra ela, tipo, ela tá ali, ela tá bem, sabe? Tipo, por que eu vou chacoalhar a criança, tipo assim, e tirar roupa pra ela acordar, sabe? Tipo assim, a gente, cara, vamos parar com isso, não importa a recomendação. E a gente parou. Não foi assim, paramos e ela dormiu a noite toda. Foi uma coisa que ela foi aumentando, tipo assim, começou a pular uma mamada, ficou 6 horas, daí até que foi aumentando assim, né, tipo, mas a minha pergunta pra ti era sobre isso, tipo assim, tu fez a rotininha, que assim, não é porque eu falei também aquele negócio de, não olho salsa, não olho nada, que sempre me falavam que era bem legal que o bebê gosta de meio que uma previsibilidade, assim. De rotina, tipo, né? O manhinho sabe que vai dormir, tipo, sabe que... Tipo assim, eu, por exemplo, durante o dia, que um recém-nascido dorme praticamente o tempo todo, era... casa falando alto, tipo, luzes, televisão, assim, tipo, a casa funcionando normal. E de noite deram escurinho, lá. Não, mas a minha pergunta era, tipo, se ela era dorminhoquinha já, se tu tinha que acordar, se mandavam tu acordar pra dar as mamadas até que engrenou e... Bruna, foi a mesma coisa, tá? Porque a Lívia, ela dorme igual uma pedra. E daí lá na maternidade, acorda de 3 em 3 horas, tá? Até a noite? Sim, até a noite. Tá. Acorda pra mamar. Pra mamar. Noite, ela no meio da noite. No meio da noite, tinha que acordar. Daí, a minha mãe, a minha sogra, e o mundo inteiro falando, não se acorda, criança. Principalmente mais velhos, não se Se acorda. ela tem fome, ela vai chorar. Ela vai vai acordar e pedir. Mas se ela não tem fome, ela não vai pedir. Não, porque, meu Deus, o médico falou que tinha que dar e tal. Levamos na pediatra. A pediatra tem que acordar de 3 em 3 horas. Cadê a doutora Juliana pra gente tirar essa dúvida aqui? Porque, não, e daí ela começou a falar, porque tem a morte súbita, porque tem a hipoglicemia, que pode dar hipoglicemia. Daí ela falou assim, mas você vai fazer isso por 15 dias. Aí você vai trazer ela aqui e a gente vai ver se ela ganhou peso. Se ela ganhou peso, a gente vai parar. Mas era um pecado, porque assim, era 3 horas da manhã. Ela tava ferrada no sono. Tinha que tirar a roupa inteira. A mesma coisa que aconteceu. E era um sofrimento. E meu peito, ele machucou muito, 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 assim, muito. Conta depois um pouquinho de como foi, porque foi bem recente, você ainda está nesse momento. Foi muito, assim. E daí, e ela, como ela tava dormindo, ela já não mamava direito. Ela pegava o bico de qualquer jeito. Aí que doía, e era aquele estresse. Então, era assim,
não é assim, dar mamar às 3 horas da manhã, às 3h30 já volta a dormir. Não, 3 horas tu começa a acordar. Às vezes levava uns 40 minutos. Aí vai arrotar, lá. Daí ela vai mamar, uma meia ela vai dormir hora. no meio do peito, vai ter que dar de novo. Daí depois mais uns 20 minutos pra arrotar. Se não arrota, vomita. Aí é aquela coisa, aí tu tem que trocar, porque faz cocô, né? Era um estresse, assim, ó. Aí quando a médica falou, ela ganhou muito peso, parabéns, não precisa mais acordar à noite. Meu Deus. Aí a partir dali ela dormiu a noite toda, todos os dias. Nem foi aumentando já tava dormindo. Eu acho que ela agradeceu, assim, ó, porque ela queria muito poder dormir. Cara. Meu Deus. Até a primeira noite, né? Ela dormiu, era 11 horas da noite. A gente acordou 7h30 da manhã. Meu Deus do céu. Fui ver se ela tava viva. Eu assim, gente. Fui lá, mexi nela. Mexi no microfone. Lívia, dela. Mexeu, deu, ufa, tá viva. Mas era um medo, assim. Aí agora, mas, né, pra que acordar? É uma coisa que também não aceito, mas eu fiz porque eu fiquei com medo. Sim, eu também. A gente fica, né? Ai, vai que dá uma hipoglicemia. Sim. Porque eles são muito pequenininhos. Não, e a gente tem essa coisa, acho que do recém-nascido muito frágil. Até hoje, a cena respira... E mãe de primeira viagem, né, gente? Eu tô pensando quando eu tiver um bebê, eu também não vou saber, tipo... E os bebês têm aquela mega respiração que, naturalmente, muito bem feita, que a gente não perde durante a vida, que é pelo diafragma, Então ela respira muito levinho ali com a barriguinha e às vezes a gente olha assim, meu Deus, tá respirando, será? Tipo, toca. Lívia. Enfim, eu queria que tu comentasse sobre como foi o teu processo de amamentação e depois vocês também, porque a gente sabe que eu acho que talvez o primeiro processo desafiador que a mãe entra em contato ali logo depois que o bebê vem, claro que dependendo do tipo de parto, do tipo de gestação que a pessoa teve, mas porque tem várias coisas desafiadoras. Vocês duas falaram que, tipo, meu Deus, vocês não precisaram acordar muito durante a noite, então privação de sono não foi uma coisa que vocês sofreram tanto assim. Mas conta então um pouco da amamentação. Como é que foi pra você? Foi a parte mais difícil, assim, né? Que sangrou muito, muito. Ela tinha a pega muito forte. Desde lá da maternidade, as enfermeiras falam, nossa, ela suga bem forte. Daí, ai, que legal. Mas tá, daí ela sugava muito e, nossa, machucou muito. E eu fui, assim, todos os profissionais possíveis. Fui na fono, porque pode ser o freio, tem que cortar o freio. Fomos na fono. Contratei consultora de amamentação, me ensinou a pega, perfeita. Usei aquelas rosquinhas, né, que não deixa o peito encostar na roupa. Pomada, óleo de não sei o que, fica no sol, casca de banana. Tudo que tu imagina. Laser, eu tenho o aparelho do laser, né? Sim. Eu levei pra casa e fazia um dia sim, um dia não, fazia no peito. Pra cicatrizar? Pra cicatrizar, porque assim, ficou muito machucado. Ela mamava com sangue, escorria o sanguinho na boca. Vampirinha, assim, a minha também. E eu era assim, toda mamada era uma prova de amor, porque eu sabia que aquilo era muito bom pra ela, né? E eu chorava toda vez, assim, Mas tu ainda tá amamentando? Então, isso foi... Daí o que eu, descobri? É que passa. Não tem o que tu faça, tudo que tu fizer vai melhorar. Mas é ali uns 20 dias primeiro ali, sabe? E eu conversando com algumas amigas minhas que tiveram filho ali perto de mim, elas não machucaram tanto. Eu pensava, meu Deus, alguma coisa que tá errada em mim. E eu ia na fono, ia não sei o que, não era freio, não precisou cortar, não era nada. Foi simplesmente o meu peito era mais sensível e a pega dela era muito forte. Então, até cicatrizar, foi um processo. Deu 23 dias exatos, assim. 23 dias, 5 horas e 2 dias. Parou de doer, parou de sangrar, cicatrizou. E hoje, pra mim, é um prazer dar mamar. Uau. Sabe? Chega a horinha de dar mamar, eu fico feliz, assim, porque é o meu contato não dói nada, com ela. Não é nada. É prazeroso. Uhum. E quando eu tava machucada, eu pensava, meu Deus, da onde que é prazeroso dar mamar pra um bebê? Meu Deus, eu ficava até enjoada, sabe? De tanta dor que eu tinha. É legal porque você teve esses dois momentos, né? Porque a gente vê muito mães que, tipo, realmente tiveram muita dificuldade, não conseguiram, e aí a produção de leite, de fato, começa a diminuir. Isso. E mães que, tipo, já nasceu, já tem toda a manha, já, né? E aí você fica, gente, é só as duas coisas. E foi legal que você teve as duas experiências. E quem deu certo falou assim pra mim, Fran, insiste, porque uma hora vai passar. E eu, vou insistir. E você sempre foi super aberta, né, Fran? Sim. Isso é até uma coisa que eu queria ter comentado, que eu admirei. Tanto vocês duas que eu acompanhei mais a gestação, né?
sempre mães muito tranquilas, tipo, a Siena, cara, era ano novo com bateria e coisa, ela lá dormindo, a Bruna fala alto, ela lá pleníssima. E você também sempre foi muito tranquila, tipo, se eu gostaria muito de amamentar, mas se não, vamos, né? Você sempre foi muito aberta pra todas. Eu não vou fazer nada que tem que ser assim, né? Então você tava aberta caso você não conseguisse amamentar também, né? Então, eu tava muito aberta, falava assim, não. Eu tive amigas que não conseguiu, que deu um mês ali, nem isso, né? E não conseguiu, não deu, né? E eu tava assim também, não, se não der, paciência, eu tentei. Mas era uma coisa que vinha na minha cabeça. Insiste mais um pouco, insiste mais um pouco. E graças a Deus eu insisti porque deu certo. Legal. Daí, nossa, é muito bom. A melhor parte, assim, é dar um mamazinho, aquele olhinho. Agora ela tá olhando pra mim, mamando. Daí bem certinho. E ela fica me olhando assim. É tipo assim, eu sou um deus pra ela, sabe? Ela fica olhando aquele olhar. Eu sou tudo pra ela ali, sabe? Então ainda bem que eu insisti. Que legal, Sim. legal. Como é que foi pra você? Você lembra? Não, eu fiquei pensando no que tu falou. Dizem que o foco do olho do bebê, principalmente nesses primeiros, assim, né, primeiros meses, ele dá certinho, assim, ele foca justamente no rosto, porque ele vê meio embaçadinho, assim, né, ainda assim, de longe e tal. Não sei, eu vi isso em algum lugar, não lembro onde. Mas dizem que é bem certinho, assim, a distância... É como se fosse um vidro jateado. Ele te enxerga como se estivesse atrás do vidro jateado. Então é o rosto só mais. Né? É o rosto, assim, aquele contato, né? Eu acho muito perfeito, assim. Sim. O Gabi foi tranquilo. Não tem nada, assim... Você pegou já na manha, nasceu. Não fez nada antes, já deu tudo certo. E eu tinha, assim, eu também não tinha, assim, gente recém-nascido, né? A gente pega tudo. Não sei se vocês já tinham pego recém-nascido, assim, de ficar mais tempo. Com medo, né? Mas você tinha quantos anos quando você teve o Gabi? Eu tinha 23 pra 24. Bem novinha. Assim, não super, Pra né? nossa época, sim. Mas pra nossa época, nossas mães não. Minha mãe teve a minha irmã mais ou menos nessa idade, assim, mas pra nós Pra nós é cedo. Eu falo, mãe adolescente, né? Aos 23, 24 já. A Bruna teve o primeiro com 33. E você? 35. Então, mas foi bem tranquilo, assim. Que você falou, não sabia pegar também, não tinha experiência, né? Mas foi indo, foi fluindo e era super natural. E era muito bom também, a gente passava assim, tinha uma cadeirinha lá no cantinho dele, aí pegava ele sozinho, a gente ficava, era a coisa mais gostosa do mundo, assim, também. Corrigindo por não falar errado, eu tinha 33 e fiz 34 ano passado. Não que você se importe, mas... Não, aquelas assim, meu Deus, errei minha idade, não acredito. Mas gestante, então, tem super a desculpa pra esquecer, tá tudo certo. E a sua? Não foi tão fácil, né? A minha não foi nada fácil. Foi assim, eu sempre... eu não pensava muito, eu sabia que eu queria amamentar, sabia que era uma coisa muito boa pro bebê, mas eu não ficava pensando, eu não imaginava, na realidade... se eu ia ter dificuldade ou não. Eu não imaginava a frustração que eu ia sentir tendo dificuldade. Tamanho meu desejo de querer amamentar. Então, tipo assim... Tu só descobriu, na verdade, quando ela veio... Quando eu tive a dificuldade, o quanto eu queria dar mamar pra ela, mas não no sentido de prazeroso, porque não era nada prazeroso pra mim. Sim. Era no sentido... Era uma frustração, acho que até fisiológica ali, meu leite vai acabar e vai secar e vai acabar, esse negócio não vai dar... E assim, a minha prima, que já tinha tido filho, falava, pega uma consultora já na maternidade. E não que isso tenha afetado ou não, mas assim, eu acabei não pegando. E daí lá, os profissionais estavam lá, me ajudaram, né, na pega e tal. Não fiz grandes preparações antes, assim, a minha médica falava, o teu bico é bom, lá tem todo assim, elas falam geralmente, né? Uma fisiologia. Mas assim, sempre recomendo algumas coisinhas pra fazer, dar uma lanhada no bico pra dar uma protegida, mas a maioria do que as mães me falaram que o mais que adianta era o sol, mas eu não tinha a janela que ninguém pudesse me ver, enfim. Mas aí assim, eu comecei ali a dar mamar na maternidade, só mamar e tal... E só que já ali no segundo dia começou a machucar demais. Sangrar. Tudo aquela coisa. E aí eu cheguei um dia à noite em casa, numa sexta-feira à noite, que eu fomos liberados lá. E aí já foi meio que já tava muito assim. E aí, enfim, eu fiquei muito machucada, saía sangue
na boquinha dela, assim, dava um dozinho, parecia comendo sangue, assim, tadinha. E aí, tipo assim, a postura não foi fácil, tanto é que, assim, aí, graças a Deus, tipo, a maravilhosa Kátia me ajudou, que é uma amiga nossa que trabalhou muitos anos com a amamentação e fez isso como um trabalho voluntário pela amizade, né? Fofinha, ela me sempre ajudou... assiste, ela vai assistir. E assim, me ajudou muito mesmo, assim, toda cuidadosa, foi muito lá em casa. E a minha mãe também, embora não, porque ela super me ajudou a amamentar, tipo, embora que, tipo, era até aquela coisa, por exemplo, assim, agora já tá dando 2 horas que tu amamentou, então vamos começar a se preparar, começa a massagear o peito, senta aí, se posiciona, assim, pra mim era aquela coisa, ficou tipo assim, por mais que eu queria muito amamentar minha filha e tava com essa frustração era aquela coisa meio metódica no início de tipo assim, vai sentar, tá ó, tipo assim, que coisa que eu detesto, sabe, que eu falei, tipo, das regras e tal, mas eu insisti por isso. Mas tive que colocar, até quando a Kátia me acompanhou, vamos colocar o bico de silicone, porque tá machucando demais. No início, não ia botar porque dava ar no bebê, ia dar mais cólica, mas coloquei o bico de silicone. Fiquei amamentando por um período de bico de silicone, até achei que não ia ter volta. Teve até um período que, com meu peito muito machucado, eu mandando as fotos pra Kátia, ela chegou a pensar que eu ia ter que fazer aquela... Aí chegou o meu limite, assim, ó, talvez tu tenha que fazer a relactação, sei lá como a gente chama, que é tipo um caninho que tu põe pra fingir que tu tá amamentando. Eu falei, não, isso pra mim já agora chegou no meu limite, sabe? Assim, só que no fim não precisou. E a minha tia, que é fisioterapeuta, veio de Floripa fazer laser em mim, ajudou bastante, assim, a cicatrizar. E eu consegui reverter a questão do bico de silicone. Só que assim, ó, no 5º dia de vida dela, como ela já tava... Tipo assim, não é nem que ela berrava de fome, ela tava fraca. Como já era mais sonolenta, ela praticamente não tinha reação. Não, com recém-nascido tem muita reação, mas eu fiquei muito preocupada, assim. E aí eu tenho uma tia que é médica neonato lá de Floripa, e aí eu falei, pelo amor de Deus, tia... Me dá uma fórmula, pelo menos pra eu suprir essa necessidade momentânea, né? Que eu tô com medo, que eu tava com muita dor e ela não já mole, sei lá, não sei. Tanto é que quando aí eu dei um leite lá pra mim fazer o complementinho, fui dando misto. Fui na pediatra, realmente ela tinha perdido muito peso, até tive que retornar mais rápido. Tipo, foi uma preocupaçãozinha ali de leve, mas foi assim. Mas mantive, mas só que eu não tive aquela descida de leite... tipo, e meu peito não doía de leite. Eu tinha leite porque as horas que eu não tinha leite ela não queria mais, ela chorava. Mas eu não tinha aquela abundância de leite pra... Dizem que não fala, leite, não existe leite fraco, não existe, mas assim, eu acabei sempre... A quantidade, né, no caso. Sempre tive que dar o complemento. Eu cheguei a ficar 2 horas amamentando direto no meu peito, pra ver se doendo, aquilo era... Não, já não tava doendo mais, mas assim... É que depois de um tempinho ela puxando, a anestesia, né? Aí já não dói mais, mesmo saindo sangue. Quando passou a dor, começou a questão postural. Tipo, era muita dor nas costas, assim. Tipo, mesmo com o bebê levinho. Tipo, então foi assim, bastante... Assim, eu tô falando, não quero aterrorizar as mamães, mas assim, essas possibilidades acontecem pra várias pessoas. Pra você aconteceu, né? E nada que possa ser esperado. Chegou um ponto que até me falaram, se tu não conseguir mais amamentar, não tem problema. Tipo, se perdoa por isso, lá. Mas consegui levar a amamentação até 5, 6 meses. Como ela já mamava a mamadeira complementando, ela começou a ficar mais espertinha, começou a passar mais só no início da manhã, no início da noite. E aí foi uma coisa natural e super aceitável pra mim. Eu não era uma pessoa que pretendia amamentar por 2 anos. Eu não tinha essa... Eu queria amamentar quanto fosse possível, pra ser saudável. Mas assim, no fim foi ótimo pra mim, como foi. Eu cheguei no final... Eu achava muito fofo, assim, o bebezinho ali, tipo, mamando em ti. Mas nos primeiros meses não tive essa sensação de tipo, que delícia amamentar. Era meio que aquela regra, agora tu vai sentar, tu vai amamentar. E daí, sabe, assim, bem puxado, mas tudo por uma vontade de dar esses nutrientes. E aí foi natural conseguir, eu digo que eu consegui até os 5, 6 meses, reverti o bico de silicone, enfim, mamou direto. E é essa a minha experiência, assim, e sem eu acredito que eu concluí a minha tarefa com ela, assim, de amamentar, saí super feliz, fiquei feliz em insistir em passar por essas coisas, assim,
E fiquei realizada de poder ter feito. E eu acho muito assim, até um conselho. Às vezes a gente acha que o filho vai... O teu bebê vai te relacionar, porque tu vai ter mais conexão com o peito, porque tu dá de mamar, e não tem nada a ver. Tipo, a mãe... Acho né? que é mais tipo, da assim, mãe isso, né? Que do próprio bebê. Porque, tipo, tem gente que é muito mais conectado com o pai, sendo que nunca mamou, né? E às vezes também eu me sentia, eu sou uma teta mãe, tipo, a minha mãe às vezes me ligava, ela tá querendo o peito aqui, tipo, então eu só sirvo pro peito, sabe? Tipo assim, várias coisas que passam pela cabeça, né? Mas É muito louco, né? Eu imagino. Mas sabe o que tu falando agora? Eu lembrei, eu não tive problema nenhum, foi tudo certo, mas eu também tive que complementar. Quando ele tava com... acho que foi ele na segunda, terceira consulta com o pediatra, ele não tava ganhando também o peso como esperado. E eu tinha, né, ele mamava bastante, tava assim, tudo aparentemente ok. E mesmo assim ele teve que complementar. E também no começo, tal, será que ele vai continuar mamando? Mas assim, isso é uma coisa que eu também... Sabe, acho que não é mais peguei. normal do que a gente imagina. É muito mais Quando normal. tu não é mãe, tu pensa, não, tem que, nossa, só peito. Não. Depois que tu entra nesse meio, tu vê que é normal. Né? E existe uma pressão, assim, tem que amamentar. Então, sim. Eu acho que talvez a nossa geração já chegue assim... Eu não vou pegar todas essas coisas prontas que tem e vou seguir aqui de uma forma mais leve que tudo flui melhor, tudo caminha melhor. Ao mesmo tempo a gente tem muito recurso hoje, que eu vejo assim, tipo assim, a minha sogra não conseguiu dar de mamar, ela não conseguiu mesmo, e ela não teve nenhuma ajuda, sabe? Talvez se ela tivesse tido mais ajuda, poderia ter conseguido mais, assim, né? Então, assim, às vezes a gente julga aquela pessoa não amamentou, mas, cara... Não tem tem muitas que julgar, dificuldades, né? Cada um sabe tipo... de si. E até porque, assim, tipo, eu acho que resumindo, a gente poderia falar de puerpério, podia falar de cada fase, assim, né, conhecendo, assim, mãe de primeira viagem mesmo, né, sobre o que cada uma passou. Só que eu acho que o mais importante é a gente lembrar, assim, que eu sei que mãe é muito mais fácil pensar no benefício do bebê. Se a gente pensar que, tipo, o bebê, ele vai evoluir, ele vai aprender com tudo que ele tá se relacionando, com o ambiente, com o que ele tá ouvindo e tal, você dá esse ambiente pra ele de ter uma mãe saudável, de ter uma mãe feliz, de ter uma mãe, tipo, com uma saúde mental legal, isso é o mais importante, né? Porque a minha mãe também, ela não conseguiu me amamentar por muito tempo, nem o meu irmão, ela amamentou por um pouquinho, mas, tipo, era sofrido realmente pra ela, aqueles meses e tal, e tem mães que, tipo, realmente passam por uma fase de puerpério muito difícil, e é muito importante a gente ter uma rede de apoio, de a gente ir atrás de se cuidar, né? Porque acho que quando é mãe, você está sempre colocando filho em primeiro lugar, mas, tipo, ele vai estar super bem também, se você estiver bem. Porque eu acho que a criança, por mais que ela não entenda, ela sente a mãe triste, ou então, não que a mãe não possa estar triste, né? Porque vai estar, e é importante que a criança também veja que a mãe dela é um ser humano e que vai errar e tudo mais. Mas você ter esse olhar de se cuidar no sentido de não se deixar de lado, né? Você falava também isso, eu acho, de não ficar esculhambada assim mesmo, tipo, sabe? É muito louco ter uma criança, eu não sei como mas de estar sempre nessa correria e tipo, e não dormindo, a criança vai sentir isso, né? Mas tu sabe, na minha primeira consulta com o ginecologista, a secretária falou assim, olha, eu vou dar um conselho pra vocês, pro papai e pra mamãe. Esse bebê tá vindo agora, mas vocês já existem. O casal feliz, o ambiente feliz vai fazer um bebê feliz. Não é o excesso de cuidado que vai fazer a criança feliz. É vocês estarem bem. E a gente só vai estar bem se o nosso relacionamento tá bom com o marido, a nossa casa tá tudo certo, tem um ambiente tranquilo, né? Um ambiente gostoso para o bebê crescer ali. Porque não adianta você estar ali na correria, que nem assim, se arruma. Não é o fato de se arrumar em si, porque a gente não quer se arrumar em casa, ninguém se arruma em casa, né? Mas um pijama limpo, né? Lavar o rosto, né? Tá bem assim, pra tu estar em casa. Isso, pra tu estar em casa, entendeu? Não precisa se arrumar e põe um cílio, não, você tem que estar bem. Se você tá bem, teu bebê tá bem também. Sentindo bem, né? Isso, a relação com teu marido, né? Tipo, o bebê veio depois, tem vocês antes. Então a relação é muito importante, assim, você conversar, ter, né? Não só falado que nem assim, a minha vida agora...
é o horário do mamar, ver se a fralda tá pesada. Já tá chegando a hora de ela acordar, então eu tenho que me organizar pra estar pronta. Inclusive, tá quase terminar o podcast, que ela tem que mamar, isso, né? Inclusive isso. Então, assim, meu marido chega em casa, eu não vou falar assim, ó... claro, isso acontece também, mas... ela fez um cocôzão, papai. Nossa, ela fez não sei o quê. Hoje ela vomitou. Cara, né, tu vai falar, mas tu pergunta ao marido como é que foi o trabalho, como é que foi, né, ele tá no treino, no surf, pegou onda boa, que legal. Entendeu? Essa relação dos pais faz o bebê feliz também, eu acho. E uma coisa que eu queria acrescentar aqui no teu podcast é também que, tipo, eu vejo muitos jovens, assim, achando, tipo, eu não quero... Talvez não quero ter filho, porque a minha vida vai acabar, vai tudo mudar. Tipo assim, eu vejo muito de outra forma. Tipo, eu acho que só agrega se tu souber como viver, assim. Tipo assim, tu tem que levar os teus bebês pra tua vida. Tipo assim, não se privar toda hora. Tipo, é nesse ponto que eu falo das regras, assim. Tipo assim, eu não deixo de ir pra tal lugar, fazer um passeio, porque às 10 horas da manhã ela vai ter que comer uma frutinha tal. Então leva, se for o caso. Mas assim... ela faz as coisas com a gente, isso se torna muito mais legal. Eu adoro que o Thiago foi correr campeonato e ela tava lá junto, e vocês foram a família inteira, né? Tipo, foi legal você falar isso, porque quando ela tava falando também me surgiu, antes da gente terminar, que é importante falar que, acho que foi você, Aline, que falou assim, que quando você descobriu que você tava grávida, você pensou, não, é o momento de eu focar na minha carreira, eu tô começando tudo agora. E assim, é muito difícil eu estar falando isso, porque assim, é mais pra mim do que pra qualquer outra pessoa. Mas assim, tu tem a tua vida inteira pra ganhar dinheiro, tu tem a tua vida inteira pra trabalhar, tu tem a tua vida inteira. E você vai ver isso nesse momento, tu vai ter o filho pra vida inteira, mas é uma decisão, assim, é uma coisa que no teu caso não foi uma decisão, mas foi uma coisa que veio e... tá tudo certo, você é muito nova ainda, você tem a vida inteira, e a gente vai estar com 40 anos, a gente ainda vai ter bastante tempo. É essa falsa impressão de que a gente tá sempre correndo contra algo. E também tem uma coisa que às vezes eu me pego, assim, que no meu caso, eu fico com isso, e eu fico, não, mas então tá, se eu tenho a vida inteira pra trabalhar, eu tenho a vida inteira pra ganhar dinheiro, eu tenho, no caso, não a vida inteira pra ter filho, mas eu tenho um pouco mais de tempo pra pensar em ter filhos. E eu acho que a solução para isso tudo, eu acho que a regra é o que você quer nesse momento, né? No teu caso, você fez uma decisão também ali, né? Tipo, não, eu vou enfrentar esse bebê com todo o amor do mundo e vamos lá, e é isso. Então, assim, o que é prioridade para mim? Não existe certo e errado. A vida inteira, o que é para você, entendeu? O que é para você? O que é pra mim? E tem várias pessoas que não querem ser mães. E tá tudo bem, né? Tipo, mas você tem a vida inteira pra trabalhar, mas ela não quer ter filho, então tá tudo certo, bem, né? Sim. Então acho que da gente olhar pra nossa vida e o que a gente quer e parar de se comparar. Porque sim, você vai ter a vida inteira pra fazer de tudo. Claro que a gente tem a idade biológica da mãe ali, que não é... Mas também tem outras formas e tá tudo bem. E nem tanto achar que tem que ter o momento perfeito também. Porque nunca sempre vai ter alguma coisa. Você nunca vai dizer, nossa, agora... Que nem eu liberei ele. Não, agora eu vou liberar. Mas eu tava assim, meu Deus do céu, né? Mas, e agora? Sim. Né? Não tem momento. Eu tinha uma ideia que eu queria da minha nova família, tipo, que os meus filhos fossem com idades próximas. Eu queria isso. Então, tipo, tu acha que eu fiquei pensando e já deu uma pira um dia lá, tipo assim, meu Deus, que ela vai nascer? E eu não vou poder pegar outra no colo que tem só 1 ano e pouco. E não vai só ter 2 por bebês, antecipação, né? Tipo, eu penso pra frente como vai ser legal, né? Claro, claro que é importante a rede de apoio, eu tenho rede de apoio, mas assim, não adianta querer. Se eu fosse parar pra pensar nos detalhes, aí ia ser complicado. Sim, óbvio. E no fim dá tudo certo, sim, né? Essa rede de apoio é muito boa, né, Bruna? Sim. Nossa, é um privilégio, né? Você teve super também, né, a sua mãe. Sim, minha mãe. Só que eu tenho conhecidas que optaram por não ter. Que tem rede de apoio, mas elas optaram por criar o filho sozinho. Sim. E sofreram muito. Mais desafiador, né? Não precisa, porque né? Não precisa, né? Tipo, as mães, as sogras... Quem pode não precisa. Vai ajudar. Claro, né? Que tem mães e tem sogras que são mais... Que às vezes não tem um bom relacionamento também, né? Mas se tiver, nossa, é a melhor coisa. Pra mim foi muito bom. Fica a dica, sogra. Brincadeira. Né, que tem amigas também que falam, quanto mais tu deixa cuidarem, mais eles têm direito de
intervir, entendeu? Tipo, então tem acho que é uma linha bem tênue, né? E eu acho que quem vale não outro tem podcast também. As mais pessoas tu que não tem conversa muito também. ruim, acho que é tudo uma questão de adaptação. A gente tá aprendendo a ser mãe, elas estão aprendendo a ser avós, tipo, né, toda uma coisa assim. Mas sem dúvida que ajuda, é muito bom. Sim. E também Principalmente saber no início, né? Principalmente no início. Pode falar. Não, eu ia falar, tipo, a Fran tá na fase que é bem isso mesmo, tipo, amamentação, cocô, tipo, e tipo assim, é isso que acontece eu lembro no que dia. me dava um frio, eu tava amando aquilo ali, mas me dava um frio, que eu sabia que tava na hora de ela acordar, assim, sabe, tipo assim, me dava um... tipo assim. E depois é tão legal, tipo, que eles vão interagindo, vai crescendo. Cada fase, né? Eu peguei a fase de recém-nascido, ele não interage, não faz nada. Sim. Né? Então agora ela tá começando a me ver melhor, então ela tá começando a expressar alguma coisa, ela sorri quando ela acorda. É muito lindo. E cada fase é diferente. Da Siena ali, meu Deus, eu não vejo a hora de levar ela pra praia, sujar na areia. E pros pais também, pros papais, né? Que, tipo, daí com mais interação eles... Começam a participar mais, né? Poder participar mais. Gente, pra gente encerrar, porque tá bem comprido já. Mas tá muito bom, né? Por isso, se pudesse... Quando eu falei demais. Não, bem capaz. Não, tem muito assunto, né? E eu trouxe 4 pessoas, então tem mais assunto ainda, né? 4 não, 3. 4 com a neném da... De Olivia, óbvio. Só pra gente terminar, assim, pra gente brincar. Eu queria que a Aline desse um conselho pra Bruna, que tem, tipo, uma bebê de 1 ano e pouco. Bruna dá um conselho pra Fran, que acabou de ter baby, e a Fran vai me dar, que não tenho. Ai, adorei. E depois a Thaís vai dar um conselho pra Aline. Porque eu tenho que ser com você, gente. Tu vai dar um conselho pra ela. Nossa, o meu conselho vai ser o melhor. Mas sabe que, né, a gente conversando e conhecendo um pouquinho de vocês, meu conselho pra você que, né, tá vindo mais um bebê por aí, mais uma menininha, seria continuar, assim, sabe, a não seguir regras impostas, a não continuar seguindo esse teu feeling, essa tua intuição. Você vai ter 2 filhas, 2 meninas. Você tava falando meus filhos, me deu assim gente, meus filhos, sabe? Eu vi isso assim, até me fez pensar, gente, já pensou assim? Eu me coloquei um pouquinho no lugar e eu acho assim que meu conselho é aproveite, se divirta. Eu tenho minha irmã, então com idade bem próxima que vai ser as tuas filhas, então aproveitar, assim, eu tenho certeza que vai ser muito maravilhoso ter 2 meninas, que elas sejam muito parceiras, que elas sejam muito amigas, vão brigar com certeza. Mas o meu conselho é continuar seguindo essa tua intuição, que eu acho que não tem o que acontecer. Sim. Que eu vou dizer pra Fran, quero dizer uma coisa legal, assim. Tipo, ela tá nessa fase, pensando nessa fase que ela tá. Fran, aquelas Fran. Fran, por mais que eu fico muito feliz que a Lívia seja até parecida com a Siena, no sentido de dormir, isso facilita muito. Ter uma noite de sono, eu fico muito feliz. Eu vejo que ela é calminha só por ver as fotos, assim, tipo... Mas mesmo que eu sei que nesse início tem as regrinhas, né? Tipo, tu vai ter que sair daqui, tu vai ter que dar de mamar, mesmo sendo prazeroso, mas aí depois vai ter que trocar, enfim, não que não vai continuar tendo que trocar, mas assim, vai cada vez ficar melhor, cada vez ficar menos regrado nesse sentido de tipo, mamar, né? Tipo assim, mais fluido, mais a vida como ela divertido. Né? Tipo, mais divertido. Meu conselho é só, se tu tiver com algum pensamento assim, tipo, ai, que difícil isso, ou tipo, ai, mamar cocô, vai passar, e vai passar logo, inclusive, muito logo, e só vem coisas melhores pela frente. Então, vou falar o que a secretária te falou, curta, é muito bom. Mas, e em vez de dar, tipo, um medo, que às vezes a gente tem, tipo, meu Deus, mas ela vai crescer tão rápido, não sei o quê. Mas cada vez vai ser melhor. Eu ficava, tipo, eu lembro que a minha mãe olhava a cena recém-nascida, ai, daqui a pouco ela não vai ser mais tão pequenininha, mas agora é um bebezão gostoso, com colchona de um bebê de 1 ano, então e assim, diferente, mas é gostoso. E depois vai falar, imagina a tua filha falando contigo, que nem ela falou, tipo, interagindo, se comunicando de alguma forma, né? Então...
Sim. Ontem mesmo, tu falou isso agora. Ontem eu tava fazendo ela rotar, assim, né, no colinho. Aí eu fiquei olhando ela assim e falei, meu Deus, eu já tô com saudade dessa fase que nem passou ainda. Mas eu sei que cada vez vai ser melhor, né? E eu bem, né? Ai, vamos dar um conselho, sendo que tudo que a gente falou aqui é não ouça conselhos. Mas tipo assim, se conselho fosse bom aquela coisa, né? A gente vendia. Mas assim, uma dica, mas sim. né? De quem já passou. Sim. Não é pitaco, né? É coisa boa. Bah, o conselho que eu te dou é tenha filhos. Eu sabia! É assim, ó. Merece, a mãe também. Não, é assim, ó, é a melhor coisa do mundo, tá? A gente vive coisas boas, né? Tu tem uma vida boa. E por que eu digo pra te ter filho? Porque eu sei que tu tem uma estrutura familiar, tu tem uma estrutura com o teu marido, tu tem uma relação maravilhosa com ele, né? Tu tem já uma base, que isso é muito importante pra criar um filho. Então só tenha, porque é muito bom. Porque você nunca vai imaginar como era a sua vida antes, depois que você tiver. Até lembra, assim, mas tu não vai querer voltar. Não, sim, mas tu nunca vai querer voltar, Isso. entendeu? Ah, entendi. Nossa, que loucura, eu já amo minha vida, aquelas. Vou amar mais ainda. Ai, que ótimo. Meu conselho pra Aline é... grava mais um episódio de podcast, que você é muito inspiradora. E agora a gente vai gravar mais um episódio. E você, se você aguentar, se você puder. Vamos, porque você tem uma história muito legal, muito máxima. Quero muito ver esse podcast teu. E esse é meu conselho, fique pra gente saber mais. Vamos. Obrigada. Fala, o que você ia falar? Não, eu ia falar que quando tu me contou sobre ela, eu fiquei muito interessada pela história, muito curiosa e ouvi muito pouco. Então, não sei se vão falar disso, mas vou querer muito assistir. Sim, olha, já fica a dica pra o episódio que sair com a Aline, todo mundo. Assistir, que ela tem uma história muito legal de vida. E esse podcast é muito sobre isso. Eu ouço muito podcasts com pessoas famosas, enfim, que contam sobre suas histórias de vida e tal. Só que eu conheço tantas pessoas, e algumas pessoas eu nem conheço tanto, com histórias tão incríveis, quanto que elas também precisam, que eu também acho legal a gente contar, né? Pessoas que, assim, não são famosas, mas que têm histórias e momentos muito legais, né? Então, é isso. Muito obrigada, mães maravilhosas. Já me sinto mais preparada depois dessa conversa. E obrigada, e feliz Dia das Mães pra vocês. Amei, pá. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Imagina!